tem todo o poder. Então, o que é que torna o Espírito Santo Deus? Então, se alguém perguntarem para vocês, né, por que o Espírito Santo ele é Deus? Me fala aí. Aí vocês vão falar, porque os atributos que são exclusivos de Deus pertencem ao Espírito Santo. E quais são os atributos que são exclusivos de Deus e pertencem ao Espírito Santo? O atributo da eternidade. Deus é eterno. O Espírito Santo ele é eterno. Deus é onipresente. O Espírito Santo ele é onipresente. Deus possui o atributo da onisciência. O Espírito Santo também tem o atributo da onisciência. Deus é onipotente. O Espírito também é onipotente. Por isso que o Espírito Santo ele é Deus, tem a divindade de Deus, porque os atributos exclusivos do Espírito Santo pertencem também, os atributos exclusivos a Deus pertencem ao Espírito Santo. Então, por isso que o Espírito Santo ele é Deus. Dá uma lição. Dá uma lição para quem? Chega cá. Então, o ponto 2 está falando sobre isso, a divindade do Espírito Santo. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta até aqui? Não? Certeza? Então, vamos partir para outro ponto. O ponto 3. Então, nós falamos agora sobre o ponto 2, a divindade do Espírito Santo. Agora nós vamos partir para o ponto 3, falando sobre a Trindade. Então, diz assim, a doutrina da Trindade consiste nas evidências bíblicas que demonstram de forma clara que o nosso Deus é triuno. É um mistério que a mente humana não pode explicar. Por isso, cremos há apenas um único Deus que se revelou em 3 pessoas distintas e divinas, a saber, Pai, Filho e Espírito Santo. São uma em essência, mas com personalidades diferentes. Isso nós vamos ler agora Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5. E o da lei, por favor. Cris, Mateus 28, 19. E Selma, 2 Coríntios 13, 13 ou 13, 14. Aqui nós vamos agora entrar em um terreno santo, em um mistério. Pode ler? Não, por favor, eu quero que vocês achem, né? Cada um. Então, enquanto isso, eu vou falar sobre esse ponto, né? Sobre a Trindade. Então, como aqui diz que a Trindade é um mistério. A Bíblia, ela relata, dá provas de que o nosso Deus ele é triuno. O que é que quer dizer a palavra triuno? Quer dizer que Deus, ele, sendo um, ele se manifestou em 3 pessoas diferentes. O que é a Trindade? A Trindade é isso. Um Deus que se manifestou em 3 pessoas diferentes, com personalidades distintas, divinas. A Trindade é um mistério que nós não podemos compreender e entender como é que um Deus triuno, sendo um, ao mesmo tempo se manifestou em 3 pessoas distintas, divinas e diferentes, sendo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Deus, ele é Deus. Jesus, o Filho, não é o Pai, mas é o Filho. O Espírito Santo não é o Filho nem o Pai, mas é o Espírito Santo. Mas eles é apenas um. Então Deus é um. A Trindade é um em essência, em natureza, no entanto, com personalidades diferentes. É um mistério isso, que nós apenas podemos crer, acreditar. Por quê? Porque a Bíblia dá relatos de que a Trindade existe sim na Bíblia. E essa palavra Trindade não existe na Bíblia.
apenas um homem chamado Tertuliano, no século III, ele veio com essa palavra, esse termo, trindade. Esse conceito, trindade, não existe na Bíblia, né? Trindade não existe na Bíblia, esse termo, trindade. Mas o conceito da trindade existe. O primeiro homem que usou essa palavra trindade foi Tertuliano, no século III. E se alguém perguntar para vocês, por que vocês creem que o Deus de vocês é triuno? Se manifesta, ele é um, mas ao mesmo tempo é três. Se essa palavra trindade não existe na Bíblia, você vai falar, não existe o termo trindade, mas o conceito da trindade existe. Qual é esse conceito? É de que o nosso Deus, ele sendo um, se manifestou em três pessoas diferentes e distintas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus é Deus, o Filho é Deus, mas não é o Pai. O Espírito Santo não é o Filho nem o Pai, mas é o Espírito Santo. E eles se manifestaram, Deus se manifestou de forma diferente, três pessoas. É um mistério. Vamos ler para deixar mais claro isso, né? Deuteronômio, né? 4, versos 5 e 6. 6, verso 4. Isso. Deuteronômio capítulo 6. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Então aí está de que o nosso Deus é um Deus único, é apenas um. Nós somos monoteístas, ou seja, adoramos apenas um único Deus. Nós não somos politeístas, nós não adoramos vários deuses, não. Essa crença politeísta, ela é antibíblica, nós somos monoteístas. Monoteísta é o que é? É adorar apenas um Deus. E o texto que ela leu, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 e 5 diz: ouve, ó Israel, apenas um único Deus, o seu único Deus. Então está aí a prova de que nós adoramos apenas um único Deus. Mas o conceito da trindade, no Novo Testamento e no Velho também, vai mostrar que o nosso Deus ele é triuno. Ou seja, ele é apenas um Deus que se manifestou em três pessoas diferentes. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos ler agora Mateus capítulo 28, verso 19. Aí nós vamos ver agora a prova da trindade. Selma, que vai ler? Cristo. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus agora dizendo, olha, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, aí nós vamos agora ver a forma clara da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o nosso Deus, a trindade, Deus é um em essência, em natureza, mas se manifestou em três pessoas diferentes. Vamos ler agora 2 Coríntios 13. Pode ler, por favor. A todos os santos envia saudações. Verso 14, 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, com a comunhão do Espírito Santo seja conosco, com todos vós. Então aí a bênção apostólica, né? Diz que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. E nós temos as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a Trindade, ela não é o modalismo. Surgiu no século III, século IV, uma crença chamada de modalismo ou unicismo. Surgiu no século IV
a crença ou heresia chamada modalismo ou unicismo. É o que é isso? Negavam a existência da Trindade. Então, o que é modalismo, o que é unicismo? Surgiu no século III, século IV, dizendo que Deus é apenas um e que se manifestou de modo diferente, daí a palavra modalismo. Que Deus, sendo um, ele não se manifestou em três pessoas diferentes, mas ele se manifestou em modo diferente, em época diferente. Ou seja, Deus sendo um, ele não se manifestou como filho, como Jesus, mas ele se manifestou como ele mesmo, na pessoa de Jesus. E Deus sendo Deus, não se manifestou como ele mesmo, mas se manifestou como o Espírito Santo. Ou seja, o modalismo nega a doutrina da Trindade, dizendo que não existe três pessoas diferentes, mas a Bíblia dá respaldo, base e refuta essa heresia, dizendo que o nosso Deus ele é um, mas se manifestou em três pessoas distintas e diferentes. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele é um em essência, um em natureza, mas com personalidades diferentes. Como eu falei, a Trindade é um mistério que nós não podemos explicar e compreender de forma correta. Também surgiu no século III, século IV, outra heresia chamada arianismo. Foi uma heresia que surgiu no século IV, negando a divindade de Jesus. Esse era um homem chamado Ario. Ele era bispo da cidade de Alexandria no século III, que negava que Jesus não é divino, negando a divindade de Jesus. Então, tudo isso, tanto o modalismo, o unicismo e o arianismo, são doutrinas erradas sobre a Trindade. Qual é a doutrina certa? A doutrina certa de que o nosso Deus, ele é triuno. Por quê? Porque ele se manifestou em três pessoas diferentes: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí também, para confrontar essa doutrina errada, foi criado no século III o credo niceno. E o que foi o credo niceno? O credo niceno, nós vamos ver o que foi o credo niceno. Então, o credo niceno aconteceu na cidade da Bitínia, hoje a atual Turquia, no século III, em 325. Em 325, para refutar o modalismo e o unicismo, foi criado o credo de Niceno na cidade de Nicéia, em Bitínia, hoje a atual Turquia. E o que é que esse credo dizia e diz? Três coisas: sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. O que é credo? Credo é uma palavra latina que quer dizer creio, cremos. Foi criado o credo de Nicéia, é uma profissão de fé em que a igreja primitiva professou, dizendo que cria na Trindade. Cria tanto em Deus como Deus Pai, cria no Filho como Deus e no Espírito Santo como Deus. E esse credo vai dizer, vocês podem depois ler, pesquisar, vai dizer sobre Deus. Está lá dizendo: nós cremos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, a igreja primitiva, ela crê em Deus como Deus Pai,
Criador dos céus e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Isso é a profissão de fé sobre o credo de Nicéia, no século 325. Sobre o Filho, o credo de Nicéia vai dizer: nós não só cremos em um Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de todas as coisas, mas também nós cremos em um único Senhor, Filho de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro e de Deus verdadeiro, por quem foram geradas todas as coisas. Prossegue dizendo: Ele, por nós, se entregou, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo, na Virgem Maria. Aí vai dizer: porque nós também foi crucificado sobre Pôncio Pilato, padeceu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, está à destra de Deus Pai. Aí diz: e ele virá novamente em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E sobre o Espírito Santo, o credo de Nicéia vai dizer: nós também cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, gerado de Deus, e junto com Deus e junto com o Pai, é adorado e glorificado, e ele falou pelos profetas. Então o credo de Nicéia vai refutar a heresia do modalismo, e a heresia do unicismo, e a heresia de Ário, chamado arianismo. Essas heresias, três heresias, não cria na divindade, não cria na divindade de Jesus e não cria no Espírito Santo. Mas nós, a igreja do século XXI, nós protestantes, nós cremos na Trindade. E o conceito da Trindade é isso, de que Deus, sendo Deus, ele se manifestou em três pessoas diferentes e distintas. São um em essência, em natureza, no entanto, com personalidade diferente. Deus é Deus, o Filho não é Deus, mas é o Filho, o Espírito Santo não é o Filho e nem o Pai, mas é o Espírito Santo. Então, essa é um ponto em que nós cremos. Alguma dúvida até aqui sobre esse ponto, a Trindade? De que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, possui a mesma divindade, a mesma natureza, a mesma grandeza, a mesma bondade e a mesma santidade. Então, a Trindade é isso, é um mistério, como disse, é um mistério que nós não podemos explicar, que nós não podemos apenas crer. Então, por isso que foi criado o credo de Nicéia no século III, em 325. E o credo de Nicéia vai falar sobre o Pai, o Filho e sobre o Espírito Santo, dando provas de que Deus é Deus, o Filho é Filho e o Espírito Santo é Espírito Santo. Amém?